Então, se a Hamiltoniana não mudar sob uma translação, tá? Esse epsilon é uma translação infinitesimal, tá? Então, se conclui que esta soma aqui é constante de movimento, com um detalhe que deve ser observado. Esses P's aqui são os momentos canônicos conjugados aos R's, que podem não coincidir com o momento linear. Se a lagrangiana, que dá origem a essa hamiltoniana, for da forma usual, L igual a T menos V, onde V é um potencial que só depende das coordenadas, esse resultado é o mesmo da formulação lagrangiana, e esses P's serão as componentes do momento linear, cada PK será o momento linear da késima partícula. Isso aqui se reduz à lei da conservação do momento linear usual. Mas, por exemplo, se a lagrangiana é da forma da lagrangiana de uma partícula num campo eletromagnético, aí o momento canônico conjugado à coordenada de posição não é, em geral, igual ao momento linear. Mas se ainda assim a hamiltoniana for invariante sob translações, isso aqui, essa lei de conservação vai dizer que a soma dos momentos canônicos é que será a constante de movimento. Um resultado análogo vale para rotações. Se a hamiltoniana for invariante sobre rotações, só que agora no caso de rotações, tanto os R's quanto os P's são transformados, porque uma rotação afeta todos os vetores envolvidos. Uma rotação dos eixos afeta todos os vetores do sistema físico. Usando um raciocínio análogo ao usado lá no formalismo lagrangiano, vai se concluir que o momento angular canônico se conserva. Ou seja, uma expressão assim: soma de RK vezes PK, e isso será constante de movimento. Onde esses P's, de novo, são os momentos canônicos conjugados às coordenadas, que podem não ser os momentos lineares. De novo, se a lagrangiana é da forma T menos V, onde V é um potencial usual que só depende das posições, esse PK será o momento linear da késima partícula, e isso aqui será a expressão usual do momento angular. Eu não vou refazer isso porque é igualzinho o que já foi feito na formulação lagrangiana. Mas eu quero me deter mais a um terceiro resultado, é que diz o seguinte: se H não depende explicitamente do tempo, então H é constante de movimento. Se a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, a hamiltoniana também não depende. Não sei se vocês se lembram, nós obtivemos uma equação que relaciona a derivada parcial da hamiltoniana com a derivada parcial da lagrangiana. Então, se a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, se isso aqui é zero, o H também não depende explicitamente do tempo, tá? E nesse caso, como a hamiltoniana tem o mesmo valor que aquela função H minúsculo, né? E nós sabemos que essa função H minúsculo é constante de movimento quando a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, é chamada integral de Jacobi. Então, se L não depende explicitamente do tempo, H minúsculo é constante, portanto H maiúsculo é constante, mas L não depender explicitamente do tempo é a mesma coisa que H não depender explicitamente do tempo. Embora o resultado não seja novidade, vale a pena demonstrar sua validade diretamente no contexto das equações de Hamilton. Suponha que nada disso aqui seja sabido, né?
e seja feita essa afirmação. Como é que é possível demonstrar esse resultado? Apenas com base nas equações de Hamilton, sem se referir ao formalismo lagrangiano. A demonstração é baseada num cálculo direto. Dizer que H é constante de movimento é dizer que sua derivada total em relação ao tempo é zero. Então, calculemos a derivada total de H em relação ao tempo. A derivada total de H em relação ao tempo, olha, como, em geral, H é uma função das coordenadas, momentos e tempo, a derivada total de H em relação ao tempo, pela regra da cadeia, é soma de derivada de H em relação a QI, dQI dt, mais derivada de H em relação a PI, dPI dt, mais a derivada parcial de H em relação ao tempo. Isso é a derivada total de uma função que depende do tempo, através da dependência temporal dos Qs, dos Ps e de uma possível dependência explícita no tempo. Mas pelas equações de Hamilton, dQi dt, que é a mesma coisa que QI ponto, é a derivada parcial de H em relação a PI. dPi dt, que é PI ponto, é menos derivada parcial de H em relação a QI. Vamos substituir isso lá. A derivada total de H em relação ao tempo será a soma de dQi dt, é a derivada de H em relação a PI, mais dH dPi, que tem que ser multiplicado por menos d-ROM de H, d-ROM de QI, mais... O que acontece com esses termos aqui entre parênteses? Isso aqui é igual a isso. Todos esses termos entre parênteses são zero. Então, nós ficamos com a conclusão que a derivada total de H em relação ao tempo é igual à derivada parcial de H em relação ao tempo. De modo que, se a newtoniana não depende explicitamente do tempo, se essa derivada parcial é zero, isso implica dH dt igual a zero, implica H constante de movimento. Então, se a newtoniana não depende explicitamente do tempo, ela representa uma quantidade conservada. Agora, eu quero chamar atenção para o seguinte. Na maioria dos casos, a hamiltoniana representa a energia total do sistema. No entanto, as condições que garantem que a hamiltoniana seja igual à energia total são condições independentes daquelas ou daquela que garante que H é constante de movimento. O que eu quero dizer com isso? É que é possível que a hamiltoniana seja constante de movimento, mas não seja a energia total. E o contrário também pode acontecer. Pode ser que a hamiltoniana seja a energia total e não seja constante de movimento. E, obviamente, o caso mais comum, que é aquele em que H é a energia total e é constante de movimento. Então, para deixar claro para vocês de que as condições que garantem que H é igual à energia total e as condições que garantem que H é constante de movimento são independentes, eu gostaria de discutir dois exemplos, no primeiro dos quais H é constante de movimento, mas não é energia. E no segundo, H é a energia, mas não é constante de movimento. Para mostrar que todas as condições, todas as alternativas são possíveis. Então, para chamar a atenção, né? Pode acontecer de H ser constante, mas H não ser igual à energia. E também pode acontecer de H ser igual à energia, mas não ser constante. Então são condições ou propriedades independentes
da Lagrangiana.